Eu sou o Max Oliveira, pessoal. Eu sou líder do programa de display e vídeo do Google aqui no Brasil e é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. A gente já viu até aqui muita coisa sobre como responder ao estímulo das pessoas que estão atrás da nossa solução, do nosso site ou do nosso interesse na internet. Mas como que a gente pode ir além disso e não só gerar estímulo, mas otimizar tudo isso e gerar mais vendas para o nosso negócio? Agora a gente vai falar exatamente um pouco sobre isso, sobre como o uso de métricas e dados pode ajudar a sua performance de vendas na internet. Antes da gente falar sobre isso, eu quero dar uma recapitulada nas coisas que a gente já ouviu. A gente já falou aqui muito sobre como criar campanhas para diferentes canais, sobre como gerar e capturar demanda, sobre conhecimento, sobre consideração, sobre compra, enfim, muita informação sobre como atrair o consumidor digital até o seu produto, até a sua solução. Mas antes de tudo isso, eu penso que a primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual é o meu objetivo principal? Como esse objetivo é mensurado? Como você ganha dinheiro na internet? Qual é a ação que eu quero que o usuário faça no meu site ou no meu aplicativo para validar a intenção de compra? Sabendo disso, tendo essa resposta, a gente pode ir para o próximo passo, que é saber ou como avaliar se eu estou caminhando na direção desse meu objetivo. E a resposta é simples: com métricas e melhoria contínua. E a gente tem muita coisa que pode ser mensurada. A gente pode medir quantidade de visitantes únicos no teu site, páginas mais visitadas, dados por geografia e por demografia, ou seja, de onde essas pessoas estão vindo, qual estado, qual cidade, qual país, quem são essas pessoas, qual é o ticket médio das compras que essas pessoas estão fazendo no seu site, volume de conversão e muitas outras coisas. Mas, sabendo que a gente tem esse monte de métrica, quais realmente importam para você? Eu penso que o mais relevante, antes de qualquer coisa, é entender a sua audiência. Então, de onde essa audiência vem? Eu estou trazendo as pessoas certas para o meu site? Quem são essas pessoas? Existe um perfil específico de pessoas que visitam o meu site? Existe um perfil específico de pessoas que fazem uma determinada ação no meu aplicativo? E além de entender quem é essa audiência, entender o que elas estão fazendo na minha propriedade. Pelo que essas pessoas se interessam, onde elas navegam, elas compram ou elas desistem da compra? Se elas desistem, onde elas desistem? Quanto tempo elas ficam no meu site? Então, basicamente, dividir essas métricas em duas. Uma, onde a gente fala sobre a nossa audiência e o perfil dela, e o outro lado, que é sobre o engajamento dessa audiência com a minha propriedade online. Lembra que a gente ouviu sobre funil algumas apresentações atrás? Aqui está um bom exemplo de como a gente analisa esse funil em e-commerce. Até a gente chegar no faturamento efetivamente, né, dessa loja, existem uma série de métricas que precisam ser avaliadas e otimizadas. Se o meu objetivo é vender mais, faz sentido que eu entenda desde o volume de visitas que eu estou recebendo no meu site, entender se esse volume está satisfatório, até o valor médio das compras que as pessoas estão fazendo dentro do meu site. Esse valor médio, ele está dentro do que eu espero? Lembrando que a parte que é responsabilidade do marketing, essa é a primeira metade que está em cima. A gente ainda tem assuntos como logística, confirmação de pagamento, que tem muita relevância e impacto no faturamento final. Então, além de toda essa parte, né, de tráfego, de geração de vendas, tem toda uma parte, né, que a gente fala do back-office de vendas, que também vai impactar lá no seu faturamento. Aqui nesse próximo slide, a gente vai usar uma lente para olhar só a parte de mídia, a parte de geração de tráfego mesmo, que é o que a gente vem falando até aqui. Tudo começa nas campanhas que a gente cria. E aqui tem um exemplo, por exemplo, de 4 campanhas criadas que geraram diferentes volumes de cliques, né? Então, pensa que de todas as minhas campanhas me geraram 10 mil cliques, eu tive uma campanha que me gerou 3 mil cliques, que se converteram em 2.550 visitas no site. Aí eu tive 31 novos pedidos, né, ou produtos, com um ticket médio de R$250, que me gerou aí um valor de conversão de R$7.750. Muita métrica, né? Mas tudo isso para a gente avaliar qual que é o nosso retorno de mídia.
Então, partindo do pressuposto que eu investi R$ 1.500 e tive R$ 7.550 de volta, isso me dá um ROAS, né, que é o retorno sobre esse investimento de mídia que eu fiz aqui, levando em conta só a conversão do site, de 5,16 vezes. Ou seja, do que eu estou investindo em mídia, 5,16 vezes está voltando para mim num valor de venda do site. Para o e-commerce, essa é uma das contas mais importantes que existem, que é entender se o dinheiro que eu estou colocando nas minhas campanhas, ele está voltando para mim em vendas no site, né? Muita métrica, né? Você pode estar se pensando, é muito número, e é mesmo. Porque os números são importantes para que a gente analise e entenda se o nosso negócio está saudável ou não. E a parte boa é que você pode voltar esse vídeo várias vezes para ver, mas a gente está aqui para tornar isso da maneira mais simples possível para que você veja resultado nos seus negócios. Eu disse que toda essa parte tem a ver com mídia e tem todo um outro lado que tem a ver com os outros processos do site. E agora a gente vai dar mais uma aprofundada nisso aqui. Aqui nesse outro exemplo, eu estou adicionando uma camada daqueles outros processos do site que eu falei para vocês. Além do valor captado, a gente tem que entender se esses pedidos viraram vendas mesmo. E aqui a gente está saindo de um valor captado, que eu falei para vocês agora há pouco, de R$ 7.550, para um valor final de venda de pouco mais de R$ 5.500. Isso me dá a conta preciosa do ROI, que basicamente é entender do dinheiro que eu investi em mídia, quanto isso efetivamente voltou para o meu negócio. Então, se eu investi R$ 1.500 e no final eu tive uma venda, né, bruta oficial de mais de R$ 5.500, eu tenho um ROI aí de mais de 3,6 vezes. Ou seja, do dinheiro que eu estou investindo, mais de 3,6 vezes está voltando para mim. Ou seja, o meu negócio está saudável. Se a gente não olha esse tipo de conta, a gente não consegue entender, né, se o nosso investimento está fazendo sentido e otimizá-lo para que eu ganhe mais e mais dinheiro na internet. E aqui eu estou falando de e-commerce, né, especificamente, mas lembrando que isso não serve só para quem tem uma loja online. Se você não tem um e-commerce, mas quer gerar negócios através da internet, seja ligações, cadastro, contatos, todas essas métricas valem para você também. É importante que a gente entenda para quanto eu estou investindo, quanto eu estou recebendo disso de volta. Agora que a gente já aprendeu essa conta um pouco, né, complexa, mas que a gente quer simplificar, como é que a gente monitora tudo isso, sabendo que eu tenho que olhar essas métricas, né? Então, que a gente aprendeu que é importante monitorar os dados, porque isso me dá um poder rápido de reação e otimização das minhas campanhas, que faz com que eu melhore meu resultado. Então, como é que eu posso monitorar tudo isso? Eu apresento para vocês o Google Analytics, que é a solução do Google que te ajuda a monitorar os dados das suas campanhas e do seu negócio. É a ferramenta do Google que vai te ajudar a, por exemplo, entender o seu ROI, né, das suas campanhas. Aqui, eu estou dando um exemplo de relatório do Google Analytics. A gente consegue ver, por exemplo, que tem 65 pessoas neste site agora. O Google Analytics é uma ferramenta que vai te ajudar a avaliar a performance, né, e as métricas do teu negócio em tempo real e também dados históricos. Além dessas 65 pessoas que estão no site agora por esse relatório, a gente consegue ver que nos últimos tempos entraram 14 mil usuários, a gente consegue ver o volume de sessões, que são as visitas no site, e muitas outras métricas. Aqui, um exemplo mais apurado, um pouco mais profundo de relatório também da mesma ferramenta, que a gente consegue se aprofundar em dados mais detalhados de receita e de transação. Então, quantas vendas eu fiz, o que essas vendas me geraram, né? Tudo isso é possível dentro dos relatórios do Google Analytics. E até avançar um pouco mais em profundidade e entender o comportamento dos usuários. As pessoas estão visitando o seu site, seu app? Afinal, mais do que um grande volume de visita, a gente quer que essas pessoas gerem negócio, né? Então, além de entrar, as pessoas estão fazendo a ação que eu imagino que eu quero que elas façam. Agora que a gente já aprendeu a importância das métricas, quais elas são, avaliar as mais importantes para a gente, já mostrei um pouco dos relatórios do Google Analytics para vocês, eu quero dizer que criar uma conta de Google Analytics, ela é mais simples do que a gente imagina, tá? Aqui eu coloquei um passo a passo, para que vocês possam ver outras vezes, mas basicamente, né, o primeiro passo, você cria ou faz login na sua conta do Google Analytics, caso você não tenha, né, eu quero fazer login, é simples, google.com.br/analytics, depois você configura uma propriedade do Google Analytics,
Parece uma palavra difícil, mas propriedade nada mais, nada menos é do que o seu website, né, ou aplicativo. É o ponto de coleta que a gente vai indicar para o Google Analytics, a partir de onde você vai analisar os dados. E depois você configura uma vista de relatórios. A vista de relatório é para dizer que tipo de dado você quer olhar, com mais, com menos profundidade, e daí depende do seu negócio, né? Depois que você gera isso, vai ter uma série de instruções para você adicionar o código de acompanhamento do Google Analytics no teu site, né? Então, tudo começa por um código que você implementa no seu site. Mas como eu instalo tudo isso, né? Porque quando a gente fala, coloca um código no site, parece uma coisa muito complexa, muito difícil. Eu quero te dizer que o Google tem duas soluções para o que a gente chama de Site-Wide Tagging, que basicamente é te ajudar a colocar essa tag do Google Analytics no seu site. Aqui estão as duas soluções do Google para ajudar você na simplificação da instalação dessa tag. Tá? Quando a gente fala em instalação de tag, parece ser uma coisa muito complexa mesmo, que eu acabei de falar para vocês, mas aqui tem duas soluções. Eu deixo aqui para que vocês deem uma pesquisada mais, consigam procurar e verem com mais profundidade, que é a Global Site Tag do Google e o Google Tag Manager, uma ferramenta para te ajudar a fazer essas implementações. E como eu falei, pode parecer um pouco difícil, mas a parte boa é que esse vídeo está aqui para vocês voltarem quantas vezes vocês acharem que é necessário.